Fala, gente boa! Bom, eu tinha comentado, até cheguei a mencionar no vídeo anterior, que ali por volta de 1820, em Minas Gerais, por incrível que pareça, se fazia muito consumo de erva mate, né? Bom, uma coisa que faltou mencionar é que os bandeirantes paulistas foram justamente os bandeirantes paulistas que acabaram difundindo o consumo de erva mate por várias regiões do Brasil. E ah, sobre a erva mate, né, sobre a produção de erva mate, ah, é, é, como o governo, né, ele não perde tempo, principalmente quando é o momento de tirar dinheiro dos contribuintes, né? Em 1804, a Câmara Municipal da cidade, da então Vila de Paranaguá, ela criou um imposto sobre a erva mate. E a Câmara Municipal de São Francisco, para não ficar muito atrás, ela também acabou criando o seu imposto sobre a erva mate. Bom, inclusive no caso de São Francisco, havia um juiz que era encarregado de fazer a fiscalização e a cobrança dos carregamentos de erva mate. Então, já havia, né, nessa época, ali no princípio do século XIX, ali por volta de 1804, havia um comércio muito intenso entre a região de Curitiba e aqui a região de São Francisco. E isso incluía a venda, né, o consumo de erva mate. Ah, ah, Embora aqui em Santa Catarina já se consumisse muita erva mate, os primeiros grandes engenhos produtores de erva mate, eles surgiram no que hoje é o Paraná. Então, certamente, todos vocês, ou a maioria de vocês deve saber, que até 1853 o Paraná ele fazia parte de São Paulo. Então, em 1853, que foi a data da emancipação política do Paraná, estima-se que já existissem 90 engenhos de erva mate. E a cidade de Morretes, que é uma das cidades mais antigas do Paraná, era o grande centro produtor de erva mate. Mas, afinal de contas, como é que Joinville passa a entrar nessa história? Bom, antes disso, eu vou mostrar a vocês essa foto aqui, ó. Essa foto que eu estou mostrando e que os meus dedos estão tocando é de do engenho de erva mate pertencente ao Abdom Batista. O sócio do Abdom Batista era o Oscar Bernardo Schneider. O Oscar Schneider, como há meses atrás eu cheguei a mencionar, ele chegou a ser prefeito de Joinville no período entre 1907 e 1911. Então esse era o sócio do Abdom Batista. Mas afinal de contas, né, a pergunta que vocês estão fazendo, afinal de contas, quando que Joinville entrou nessa história? Bom, o primeiro registro de carregamento de erva mate, tendo Joinville como destino, é datado de 31 de maio de 1865. Essa erva mate ela foi extraída do que hoje é Campo Alegre. Mas só a partir de 1877 é que Joinville passou a ser um centro produtor de erva mate. Por que 1877? Por que justamente a partir de 1877? Bom, nessa data, um paranaense, um cara de Morretes, para ser mais exato, chamado Antônio Sink, ele comprou um engenho de arroz. Esse engenho de arroz ele pertencia ao Gustav Haas. Para quem não sabe, o Gustav Haas ele era o esposo da Elise Haas. A Elise Haas era uma comerciante, já viúva, que era proprietária de uma grande extensão de terras. E justamente, né, essa extensão de terras equivale hoje àquela região onde hoje estão a Praça Nereu Ramos, aquele quarteirão onde antigamente funcionou o hotel, né, tanto o hotel quanto o Cine Colón, a Biblioteca Pública. Então toda aquela área pertencia a Elise Haas. Mas voltando, o Antônio Sink, ele lucrou muito com esse engenho. E ele, além desse engenho que ele acabou adquirindo do Gustav Haas, ele montou mais 2 engenhos de erva mate em Joinville. E depois dele vieram o Celestino de Oliveira e o Vicente Ferreira de Loyola. Então esses foram os primeiros, digamos, magnatas da erva mate da história de Joinville. Esses caras cujo nome eu estou mencionando.
Por incrível que pareça, no que hoje é o cruzamento da Rua do Príncipe com a Princesa Isabel, ali por volta de 1880, chegou a existir um engenho de erva mate. Pasmem, repetindo, no cruzamento da Rua do Príncipe com a Rua Princesa Isabel, chegou a existir um engenho de erva mate, por incrível que pareça. Bom, em sua maioria, as pessoas que exploravam esse setor, né, da erva mate eram pessoas vindas do Paraná, principalmente de Paranaguá, de Morretes e de Antonina, dessas três cidades. E alguns poucos que exploravam a erva mate eram famílias de origem alemã, principalmente os Lepper, o Schillen e os Jordan, né, que eu citei no vídeo anterior. Bom, eu tinha no primeiro vídeo, né, no vídeo anterior, caso não esteja enganado, eu mostrei, ou pelo menos tentei mostrar uma foto da Companhia Industrial Catarinense. Bom, a Companhia Industrial Catarinense, que funcionava naquele local onde durante muitos anos funcionou a Companhia Jordan de Veículos, a revendedora da Ford, aqui na cidade, né? Nesse local, né, a Companhia Industrial Catarinense, ela foi criada em 1891 e foi extinta em 1906. E ela não se resumia apenas à produção de mate. Ela tinha uma fábrica de cal, ela possuía filiais em diversas cidades, tanto de Santa Catarina quanto do Paraná. Então, a Companhia Industrial Catarinense, ela tinha filiais em Campo Alegre, em São Bento, em Mafra, em Antonina, em Morretes, enfim. E a Companhia Industrial Catarinense, ela foi a proprietária do primeiro banco da história de Joinville. Esse banco ele foi criado em 1892. E o sal que era consumido aqui em Joinville, ele vinha do Rio Grande do Norte via frotas, né, que pertenciam à Companhia Industrial Catarinense. Então, além dos engenhos de erva mate, de uma rede de agências bancárias, a Companhia Industrial Catarinense, ela também produzia cal, como eu mencionei ainda há pouco, e importava, né, trazia sal do Rio Grande do Rio Grande do Norte, para ser mais exato, de uma cidade chamada Macau. Então, era dessa cidade que vinha o sal que era consumido em Joinville. E, como eu disse ainda há pouco, ela era proprietária de uma frota de pequenos navios, né? Bom, de 1890 até 1934, houve um predomínio dos, entre aspas, caboclos em Joinville. Então, eram eles que mandavam na cidade, né? Em português curto e grosso, eram os, entre aspas, caboclos que mandavam em Joinville. Até vou mostrar a vocês aqui essa foto, ou tentarei mostrar, né? Só um instante. Bom, esse prédio aqui de baixo, não sei se vocês estão enxergando, mas esse prédio aqui, ó, que eu estou tentando mostrar a vocês, é mais do que conhecido de vocês. Isso aqui, nesse local hoje funciona a Casa Sofia, né? Bom, esse prédio aqui, ó, possivelmente, essa foto possivelmente foi tirada na década dos anos 20, tá? Na década de 20. Por que eu estou mostrando essa foto a vocês? Bom, em 1905, durante muito tempo, ali funcionou o Clube Joinville. O Clube Joinville era uma espécie de um clube, de uma entidade que reunia a elite, entre aspas, cabocla da cidade. Inclusive Inácio Bastos, que hoje é nome de rua, ele fazia parte do Clube Joinville, ele era professor de português nessa entidade. Durante muito tempo, o Clube Joinville promoveu o principal, mais afamado, mais concorrido baile de carnaval da cidade, era promovido pelo Clube Joinville. Então, durante muito tempo, esse prédio, que eu pelo menos tentei mostrar, ele foi o ponto de encontro da elite luso-brasileira da cidade. Em sua maioria eram pessoas, praticamente todos eles, enriqueceram graças à exploração, à produção e comercialização da erva mate. Então, de Joinville, Joinville, além de ser um centro produtor de erva mate, chegou a ser um centro intermediário, um centro comercial. Então, se transformou também em um centro comercial. Então, aquela região do Planalto Norte, principalmente Canoinhas, Mafra, Campo Alegre, Rio Negrinho, eles produziam, obviamente, a erva mate
e Joinville vendia a eles, né, principalmente aguardente, né, a popular cachaça, e ferramentas agrícolas e açúcar. Então esses eram os principais artigos, né, os principais produtos que saíam daqui de Joinville e eram vendidos lá no Planalto Norte, em troca da erva mate. A princípio, o transporte ocorria no lombo, né, de burros, e durante muito tempo, no lugar dos burros, né, no bom sentido, é claro, surgiram os chamados São Bento Wagen, que eram aquelas carroças que eram conduzidas até por 6 cavalos. Inclusive, existe um modelo de São Bento Wagen naquele galpão que fica atrás do Museu Nacional de Imigração e Colonização. Então, quem tiver a oportunidade de aparecer por lá, né, de visitar esse local que eu estou mencionando, ali tem um São Bento Wagen. Então, durante décadas, ocorreu esse comércio entre Joinville e Planalto Norte. E até uma outra coisa que facilitou, que atraiu esse pessoal do Paraná para cá, esses ervateiros, foi justamente o fato de Joinville ter um porto fluvial. Então, desse porto fluvial, o produto ele chegava em São Francisco, e de São Francisco ele era escoado, principalmente para a Argentina, para o Uruguai e para o Chile. Esses eram os principais mercados que eram consumidores dessa erva mate que se produzia em Joinville. Uma coisa que se comenta pouco é que em Joinville mesmo, ali na região da Serra Dona Francisca, ali também, em Joinville mesmo, havia o cultivo de erva mate. Então, Joinville, além de ser um centro varejista, um centro comercial, um centro produtor e exportador de erva mate, também se cultivava a erva mate aqui também, né? Bom, pessoal, resumidamente, essa foi a história do ciclo da erva mate em Joinville, né? Possivelmente eu devo ter deixado muita coisa importante de fora, mas, como eu sempre digo, é muita coisa para pouco vídeo, né? Bom, quem porventura queira me corrigir, queira corrigir alguma informação que eu tenha passado, ou queira trazer alguma informação extra, por favor, comente aqui embaixo do vídeo, tá? Vocês estão livres para tudo, menos para xingar este pobre youtuber, pobre e anônimo youtuber, né? De resto, está tudo liberado, vale tudo, como diria o Tim Maia. Então, até a semana que vem. Mais uma vez, obrigado pela paciência de vocês, né? Pela paciência e pela atenção de vocês. Até a semana que vem, como sempre, fui!